Olá, Pimpoles, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o módulo 10 da apostila de geografia de vocês, que é o módulo que fala sobre os países integrantes da ex-União Soviética, tá? Bom, aqui vocês têm aquelas informações, né, com as quais vocês já estão acostumados, que são os objetos do conhecimento, que são os tópicos principais dentro de cada módulo, tá? Então, no caso do módulo 10, esses são os conteúdos principais. O fim da União Soviética e a formação da Comunidade dos Estados Independentes, as situações geopolíticas das ex-repúblicas soviéticas e também as fronteiras e os recursos em disputa, tá? Bom, aqui a primeira coisa importante é assim. A gente sabe que a União Soviética, né, que ela vai chegar ao fim ali no início da década de 90, a União Soviética termina oficialmente em 1991, tá? Então, todas aquelas 15 repúblicas, elas vão se tornar países independentes, tá? Todavia, ainda que elas se tornem repúblicas independentes, né, países independentes, essas repúblicas tinham vínculos que são vínculos que não são desfeitos após o fim da União Soviética. Que vínculos são esses, né? Então, eles têm vínculos políticos, econômicos, principalmente vínculos sociais e culturais. Esses vínculos eles vão permanecer entre esses países, mesmo após o final da União Soviética, tá? Então, por causa desses vínculos, esses países eles acabam optando por se organizar num grande bloco, né, chamado Comunidade dos Estados Independentes. E não é só em função desse vínculo que eles decidem se organizar em bloco, não, tá, gente? Esse bloco ele também tinha como objetivo promover a cooperação política desses países, tá? Você imagina, é muito complicado para todas essas repúblicas se inserirem no contexto mundial após o final da União Soviética, afinal eram repúblicas socialistas, enfim. Então a criação do bloco é uma tentativa de cooperação mútua, de ajuda mútua, né? Então eles vão tentar se ajudar para se inserirem novamente na política externa, é uma ajuda também para questões relacionadas à defesa desses territórios, né? Também é um grupo que tem por objetivo cooperação para ajudar na integração econômica desses países, né, aos outros países ocidentais de forma geral e também promover estabilidade política e social, tá? Aqui a gente tem mais algumas informações sobre o fim da União Soviética, né? E aí no módulo 9, a gente passou o módulo inteiro, nossa, quase que não sai. A gente ficou um módulo inteiro falando sobre a Rússia, né? Como que a Rússia, qual foi o caminho que a Rússia trilhou, né, com o fim da União Soviética e como ela se configura atualmente. Então, nesse módulo, a gente vai ver a mesma coisa, só que em relação a todas as 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, tá? A Rússia, né, a Rússia atual, como a gente viu no módulo 9, ela continua sob o governo do Vladimir Putin. A Rússia, ela tem como objetivo recuperar, né, ela tem esse objetivo ainda de recuperar as áreas de influência que ela tinha durante a União Soviética. E eles também têm como por objetivo, a gente também viu no módulo 9, se reposicionar como superpotência global, tá? Então a gente vai ver agora um pouco dos 15 estados que formavam a União Soviética, tá? A gente consegue dividir essas 15 repúblicas em 5 grandes grupos, tá? E aí quais são os fatores que vão ser levados em consideração para fazer essa divisão em 5 grupos, tá? O primeiro é a posição geográfica, né? De proximidade geográfica e também as características culturais. Como eu disse no slide inicial, mesmo com a independência, todas essas repúblicas mantinham, né, muitos vínculos ainda, sejam eles políticos, econômicos, sociais e culturais, tá? Então essas vão ser os dois fatores, as duas características que foram levadas em consideração na hora de dividi-los em 5 grupos. O primeiro a gente chama de Eurásia, tá?
que é a Rússia, né? A Rússia a gente já viu no módulo 9, mas eu coloquei o mapinha aqui para vocês. E todos os outros blocos também tem mapinha, tá? Então vamos lá ver um por Na apostila de vocês não tem esse mapinha, tá? Eurásia, Rússia. Mas por que eu coloquei esse mapa aqui? Para que não gere confusão, tá, gente? Porque se você procurar nos livros de geografia, se você procurar na internet, Eurásia não é só Rússia, tá? Por favor. A Eurásia, na verdade, ela é a junção dos dois continentes, da Europa e da Ásia, tá? Então, se você olhar para esse mapa, você vai ver que todos os países que estão em vermelho são exatamente todos os países que formam Europa e Ásia, tá? Então, por que a Rússia ela foi subdividida nesse grupo chamado Eurásia, tá? Porque a gente também já viu no módulo 9 que a Rússia ela pode ser chamada de bicontinental, né? Ela tem território tanto no continente asiático quanto no continente europeu, tá? Mas é importante que vocês saibam que a Eurásia é muito maior do que a Rússia e agrega outros países além da Rússia, tá? Bom, o segundo mapinha são os países bálticos, tá? Que são os países, obviamente, que estão situados na Península Báltica, tá? Quais são esses 3 países, né? Na verdade, são 3 países: a Lituânia, Letônia e Estônia, tá? Como todos os países, né, que formavam a União Soviética, esses países eram socialistas, tá, gente? E depois do fim da União Soviética, eles acabam tentando se desvencilhar disso e vão tentar se aproximar do Ocidente, e a intenção deles é romper totalmente com o domínio da Rússia, tá? Tanto é que esses são os únicos 3 países que faziam parte da União Soviética que não aceitam fazer parte daquele bloco que eu falei lá no início, tá? Comunidade dos Países Independentes. Eles não aceitam fazer parte. E aí, em contrapartida, eles acabam optando por fazer parte da União Europeia, né? Eles são aceitos no bloco da União Europeia. E não são só os 3 países que eram antigas nações socialistas, não, tá? A União Europeia, a partir ali de 2004, ela vai promover a entrada de várias nações que eram socialistas no bloco da União Europeia, tá? Então, além desses 3, existem outros países que são nações socialistas. De toda forma, de todas essas nações socialistas que vão entrar na União Europeia, somente essas 3 faziam parte da União Soviética, tá? Isso, obviamente, nessa aproximação desses países com a Europa, com a União Europeia, vai deixar o governo russo muito insatisfeito, tá? Obviamente que a intenção era manter o controle da Rússia sobre esses países, e além de fazer parte da União Europeia, Estônia, Letônia e Lituânia vão começar a fazer parte, integrar a OTAN, tá? Que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O terceiro grande grupo é o leste europeu, tá? Eu fiz a mesma coisa aqui que eu fiz com a Rússia. Por quê? Porque o leste europeu, ele agrega outros países além das repúblicas ex-soviéticas, tá? Então eu não quero que nenhum aluno se confunda e ache que leste europeu se refere somente aos países que faziam parte da ex-União Soviética, tá? Então eu coloquei esse mapa bem colorido aqui da Europa, tá dividindo a Europa em Europa do Sul, Ocidental, Oriental e Europa do Norte, e o leste europeu, ele também é conhecido como Europa Oriental. Então, se vocês olharem para o mapa, você vai ver que a Europa Oriental é toda essa parte que está em laranja, tá? Então, existem outros países no leste europeu, além dos países que faziam parte da União Soviética, tá? Então, é por isso que eu estou colocando o mapa, para ninguém se confundir. Então, no caso do leste europeu, quais são os 3 países que faziam parte, né, que integravam a antiga União Soviética? A Ucrânia, a Belarus e, não sei se a minha pronúncia tá certa, tá, gente? Belarus, eu acho que é isso. E Moldávia, tá? Uma outra coisa. Esses 3 países, eles têm uma aproximação político-econômica muito forte, tá? Não que, obviamente, isso vai surgir no período de Guerra Fria, mas se mantém.
Então, além da proximidade político-econômica, esses países também têm uma proximidade cultural muito forte, tá? Só uma outra informação é que vocês olhando para o mapa, vocês não vão encontrar Belarus aqui, tá? Porque esse país antigamente se chamava Bielorrússia. Então, se você olhar para o mapa, você vai ver que está escrito Bielorrússia, tá? Mas esse nome mudou, já não existe mais, já não se chama mais Bielorrússia. Esse mapa é um mapa antigo, não é tão recente. Atualmente se chama Belarus. Eu coloquei o mapa só para vocês entenderem que além dos 3 países que faziam parte da União Soviética, o leste europeu ele agrega vários outros países, tá? Aqui você tem os países da Transcaucásia, tá? Que é uma região que está ao sul das montanhas do Cáucaso. E aí a gente tem as 3 repúblicas que faziam parte. Gente, a Transcaucásia, como eu disse, ela tem outros países, tá? Mesmo esquema. Tem outros países aqui, tá? Mas apenas 3 faziam parte da ex-União Soviética, tá? Você vai ter o Azerbaijão, a Geórgia e a Armênia, tá? Inclusive na Armênia você tem base militar russa até hoje, tá? E é uma área, uma região que tem muito interesse por parte da Rússia, porque tem uma localização geopolítica muito importante, porque é a região por terra que faz a ligação entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá? E por último, a gente tem a Ásia Central, tá? O continente asiático, gente, ele é subdividido em várias regiões, muitas, tá? Então você consegue dividir o continente asiático em Extremo Oriente, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Ásia Setentrional, Ásia Ocidental, Ásia Meridional, Ásia Oriental e Ásia Central. É muita subdivisão, tá? O que nos interessa aqui é a Ásia Central, que é a região que está entre o Mar Cáspio e a China, tá? Que é a região que estão os territórios que formavam a ex-União Soviética, tá? Que são aqueles 5 países com nomes incríveis, tá? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão e Quirguistão, tá? Como vocês podem ver pelo mapa, é uma região que faz fronteira com a China, faz fronteira com a Rússia, tá bem pertinho ali do Afeganistão, do Paquistão, tá? O território do Cazaquistão é imenso, tá? Então essa é uma área que não tinha governo unificado até o início da União Soviética, tá? Eram vários governos e aí você só vai ter um governo unificado de toda essa área quando ela é anexada à União Soviética, tá? Que isso aí só vai acontecer após a Revolução Russa. Então, os soviéticos vão passar a ter controle sobre a economia e a política de todos esses países, que são 5. Tá? Então é isso, esse módulo ele é muito tranquilinho, ele é basicamente para mostrar para vocês como que está a configuração geopolítica, territorial das 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, é bem tranquilinho. Então eu preciso que vocês façam a leitura, né, do módulo, porque aí fazendo a leitura vocês vão ter acesso a informações mais pontuais, né, sobre cada república dessa. Façam os exercícios desse módulo 10, porque no nosso próximo encontro a gente vai fazer a correção, tá? Qualquer dúvida em relação a esse módulo, vocês podem me procurar no nosso horário de atendimento ou pelo WhatsApp também, tá bom? Então, qualquer dúvida é só me procurarem. Beijo para vocês e boa semana!